Amém. Lucas, capítulo 12, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém, meus queridos? Só esse versículo. Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e eterno Pai celestial, te adoramos e bendizemos a Ti e com reverência viemos a Ti agora suplicar que através do Teu Santo Espírito, mais uma vez, possamos sentir a Tua presença, a Tua glória em nosso meio, e que a Tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada agora, possa ser uma maneira, uma forma de Tu se manifestar em meio ao Teu povo, onde quer que eles estejam agora, neste momento, em seus lares, em seu local de trabalho, onde for, Senhor, que Tu possa alcançá-los, que a Tua presença, que a Tua glória possa, agora, nesse momento, nos ajudar, nos auxiliar, nos socorrer no entendimento da Tua palavra, que ela possa nos dar mais sabedoria, nos dar mais entendimento, possa fazer com que esse temor em nossos corações seja despertado para que possamos viver em santidade diante da Tua presença, neste momento tão aflito em que o mundo está vivendo, que possamos ainda ser aqui, Senhor, as Tuas testemunhas, até que chegue aquele tempo que sabemos que está próximo, está à mão, onde Tu levarás o Teu povo, que é um povo pequeno, um pequeno rebanho, uma minoria que Tu tens separado, para dar aqui o testemunho de Ti, da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, que a compreensão do que for ministrado aqui possa ajudar os Teus filhos a se manterem firmes e posicionados, ainda que sejam, como diz a Tua palavra, uma minoria entre tantos. Crendo que Tu nos ajuda nisso, nós pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, meu Senhor. Amém. Amém, graças a Deus. Então, meus irmãos, o irmão Branham, ele sempre usou essa escritura, eu fiz uma pesquisa ontem nos seus sermões, para se referir justamente ao povo de Deus, que é realmente uma minoria, né? Um pequeno rebanho. Deus sempre tratou com uma minoria. Isto é um padrão que você vai encontrar em toda a Bíblia, do primeiro ao último livro da Bíblia. Deus sempre lidou apenas com uma minoria. Deus sempre usou um povo entre poucos, ou melhor, um povo pequeno, sim, entre uma vasta maioria que também se dizia ser da igreja, que se dizia ser crente, porque como nos lembrou o irmão Branham, existe o crente manufaturado e existe o incrédulo. Então, o manufaturado e o incrédulo, embora é um pouco estranho, né? Ele diz que é crente, mas é um incrédulo. Então, esse incrédulo manufaturado forma o grupo esmagador maior, a grande maioria. O crente, que realmente crê, é uma pequena minoria. É um grupo muito pequeno. E o que as Escrituras nos mostram, meus irmãos, é que em todas as eras, o povo de Deus sempre foi realmente um pequeno rebanho. Então o irmão Branham gostava muito, nas pesquisas que eu fiz eu vi isso, ele sempre usava essa expressão aqui, né, tirava um pouco do contexto para dizer, olha, o povo de Deus é isso, é um rebanho muito pequeno, é uma minoria. E na verdade Deus, ele gosta de lidar com as minorias. Deus gosta de lidar com os pequenos grupos. Para que isso? Por que Deus faz isso? Por que Deus gosta tanto disso? Justamente para que o seu poder e a sua glória sejam manifestados. Então, Deus sempre gosta de manifestar entre pequenos grupos para que o seu poder, a sua glória, seja conhecida e seja manifestada. Sempre foi assim. E nós temos vários exemplos bíblicos que nós podemos aqui mencionar. Sempre o mais forte, o mais gritante que vem à minha memória é o caso de Gideão, quando Deus separou ele como juiz de Israel e ordenou para que ele convocasse um exército dentre os filhos de Israel para combater os midianitas que estavam oprimindo Israel já por vários anos. Então ele fez um chamado, ele convocou os israelitas para a guerra, e foram mais de 30 mil, se não me engano. Porém, quando Gideão fez a convocação, Deus disse, olha, eu quero ajudar o povo de Israel a vencer essa guerra contra os midianitas, mas eu não quero que ninguém pense que eles venceram por eles mesmos, então vamos fazer um filtro aí, né? Diga para o povo aí que veio, que compareceu,
que quem tiver com medo que possa ir embora. Parece que eles estavam orando para que Gedeão dissesse isso. Olha, quem está com medo, quem não quer batalhar, pode voltar para os seus lares. 22 mil numa só pegada foram embora e ficaram só 10 mil. Só que Deus ainda achou muitos 10 mil. E o filtro prosseguiu, foi continuando. E esse número foi reduzindo. Ora, só 10 mil já era uma missão suicida, porque o exército dos midianitas era 135 mil. Então ali já eram só 10 mil contra 135 mil. Mas para Deus estava muito, era demais, tinha que ser menos ainda, e foi baixando, você sabe, você conhece a história, estamos apenas resumindo aqui. Até que ficou quantos apenas daqueles 30 e poucos mil? Apenas 300. Bom, agora não restou dúvida, certo? Se Israel ganhasse a guerra contra os medianitas, a culpa seria os 300? Que foram fortes, que foram vigorosos, que foram... Não, ninguém ousaria dizer que o exército de Israel ganhou por causa daqueles 300. Deus deixou aqueles 300 para que não houvesse dúvida de que se Israel ganhou foi porque Deus estava naquela minoria. Então, não é que a minoria é melhor, é mais poderosa, é porque Deus está na minoria. Não é simplesmente a questão de números. Não é apenas uma questão de quantidade, se é grande, se é pequeno. Se Deus está ali, é qualidade. Se Deus está na minoria. Então, isso foi algo que aconteceu lá em Israel. E Deus sempre gostou de fazer isso. Deus sempre gostou de, por meio do seu povo, manifestar o seu favor, ainda que esteja em desvantagem em relação à oposição. E mesmo havendo essas disparidades numéricas, Deus mostra que Ele sempre está a favor do seu povo, ainda que ele esteja em um número menor. Então, veja que Deus faz isto. A Bíblia mostra. E é muito comum as pessoas pensarem, por exemplo, que se um grupo maior, um grupo grande pensa uma determinada coisa, então aquele grupo tem que estar com a razão. Não, todos estão crendo nisso. Todos estão dizendo que é assim, assim, assim. A deidade é isso, isso, isso. Então se a esmagadora maioria fala a língua, a mesma coisa, então eles têm que estar certos. Isso é uma lógica muito carnal e humana de se pensar. E Deus também usa essas situações. Às vezes ele permite que uma esmagadora maioria se formule uma suposição, uma opinião, e de modo que todos pensem, bom, se a esmagadora maioria pensa isso, e formula isso, e crê nisso, e prega isso, então isso tem que ser a verdade. E não é. Às vezes apenas uma pequena minoria, um pequeno número, que destoa do diálogo, do senso comum da maioria, é que está com a verdade. Enquanto todo o resto, toda a esmagadora maioria, está confusa, está perdida, está enganada. Deus sempre fez isso, queridos. Deus sempre atuou dessa forma. E veja que, já que eu mencionei o caso de Gideão, o que aconteceu ali com eles foi também uma lição para as futuras gerações de Israel. Porque depois, mais tarde, eles entenderam que não importa se Israel estivesse em desvantagem numérica frente ao inimigo, se Deus estivesse com eles, Deus lhes daria a vitória. Aquilo foi um padrão, foi um panorama, que foi estabelecido ali. O povo de Israel sempre entendeu isso. E nós vemos que essa ideia depois foi cultivada mais adiante. Você vê, por exemplo, eu quero ler aqui, onde lá em 1 Samuel 14:6, Jonatas fala sobre isso. Ele estava ali para enfrentar os filisteus. E olha só o que ele disse. 1 Samuel 14:6. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Se estamos em vantagem ou estamos em desvantagem, não faz uma diferença. Se estamos em minoria, não faz diferença. Se Deus está conosco, seremos mais que vencedores. De onde é que Jonas tirou isso? Foi uma coisa que ele inventou? Não, veja, aquilo serviu, aquilo aconteceu lá com Gideão, serviu de exemplo. E outros casos, obviamente, que também serviram. E isso foi um padrão, como eu disse, que foi mantido e foi conservado. E você vê isso se repetindo em outras ocasiões. Nós temos outros exemplos bíblicos que eu faço questão de mencionar aqui para nós criar apenas uma base para o tema que nós estamos propondo hoje. Lembre-se, por exemplo, que logo após a morte do rei Salomão, você sabe que houve uma cisão ali, em Israel.
houve uma divisão entre os reinos do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou com o rei Jeroboão, e o reinado de Judá ficou com um rei chamado Abiú, ou Abias, ou Abias. E esses dois reis entraram em conflito. O rei Jeroboão, de Israel, e o rei Abias, ou Abias, de Judá. E o rei Abias estava em grande desvantagem em relação ao rei Jeroboão. O rei Jeroboão tinha 800 mil soldados no seu exército, e o rei Abias tinha só a metade disso, 400. Mas o que foi que aconteceu? O rei Abias era um homem, não era 100% correto em tudo, mas o rei Jeroboão era muito pior. Era um cético, era um incrédulo total. Mas o rei Abias tinha uma certa reverência e orou a Deus. Ele tinha um certo temor e o Senhor lhe ajudou na batalha. Os 400 do exército de Abias venceu os 800 de Jeroboão. Estava em desvantagem numérica. Pela lógica matemática, se ele tinha o dobro, então a vantagem era 100%. Se fosse meio a meio, então, se fosse a mesma quantidade de soldados, então qual era a vantagem? Qual era o grau? Qual era a estatística? 50% talvez de chance de vencer ou de perder. Mas se ele tinha o dobro, Jeroboão tinha o dobro, então a chance era 100%. Mas os 400 mataram 500 dos soldados de Jeroboão e acabou o conflito. Então, por que isto? Por que a minoria ganhou da maioria? Não é que a minoria era mais forte, é porque Deus estava a favor da minoria. Então esse sempre foi um padrão, queridos. Você vê que isso sempre vai se repetir e você vê isso sempre acontecer em toda a Bíblia. Deus sempre mostrou mais favor em uma minoria que o buscava, mesmo que essa minoria estivesse em uma desvantagem numérica, abissal, astronômica. Você vê que quando nos dias de Noé, Deus lhe deu a mensagem para que preparasse a arca e alertou, admoestou para que o povo incrédulo, aquela geração que estava ali, se arrependesse. Vendo que isso não aconteceu, Deus somente poupou e salvou aquele povo que estava ali, aquela pequena esmagadora minoria. Somente ali Noé, sua família, somente 8 pessoas entraram na arca, uma minoria foi salva do juízo do dilúvio que veio sobre a terra. Nos dias de Sodoma e de Ló, nós sabemos, Sodoma e Gomorra, nós sabemos que apenas Ló e suas 2 filhas foram os que saíram incólumes daquela vasta destruição, quando fogo e enxofre caiu do céu e acabou com aquela geração pecaminosa ali. Uma pequena minoria, não foi isso? E você sempre vai ver que tem vários exemplos disso. Quando foi separado 12 homens para espiar a terra de Canaã, você sabe que 10, a esmagadora maioria disse, não podemos conquistar, somos gafanhotos, não é isso? Apenas uma pequena minoria, só 2 ali disseram, não, nós podemos. Se a palavra diz que podemos, não importa se estamos em desvantagem, nós podemos. Mas a grande maioria daqueles espíritos disseram, não podemos. Então veja, a fé sempre é testemunhada em um grupo pequeno. Esse é um padrão bíblico, você percebe isso, queridos? Você acha que de lá para cá isso mudou? Não mudou, meus irmãos. Sempre foi assim, sempre foi, sempre será. Deus realmente, ele usa isso. Deus aprecia, ele usa essas coisas. Ele realmente gosta de usar as coisas loucas deste mundo para envergonhar, para deixar confusa os sábios. Quando Deus foi separar um povo para si, ele escolheu primeiro um casal, que foi Abraão e Sara, para dali gerar um filho, descendente, e dali gerar uma geração de filhos que depois formaria a sua nação de Israel. Mas por que Deus foi escolher logo um casal já velho, debilitado, avançado em idade, e cuja mulher inclusive era infértil? Por que isso? Por que Deus não procurou um casal fértil, jovem? Por que escolheu um casal velho, idoso? Justamente para que não houvesse dúvidas que se realmente era o povo de Deus, era Deus mesmo que estava fazendo isso. Não é porque era um bom sangue ou coisa do tipo, uma boa linhagem, nada disso. Deus usa as coisas loucas para envergonhar os sábios. Justamente para que todos tivessem certeza, olha, realmente esse povo é de Deus, porque veja como é que ele começou. E foi Deus. Se não fosse Deus movendo ali, como é que aquele casal poderia ter um filho? E eles tiveram, com auxílio de Deus. É Deus. Deus foi quem separou aquele povo. E Deus fez daquela nação
que ali se formou, a sua nação escolhida. Agora veja que Israel, ele foi o povo escolhido de Deus, não por ele ter sido uma grande nação, de forma alguma. A Escritura diz que Israel era a menor de todas as nações. Era o povo mais minúsculo da face da terra. E era o seu povo, foi o povo que Deus escolheu. Você vê isso lá em Deuteronômio 7, versículos 6 a 8. Porque povo santo é o Senhor. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Vocês são uma minoria, né? Mas eu escolhi vocês, a minoria, para ser o meu povo. Eu escolhi vocês, um povo minúsculo, insignificante entre as demais nações, para me representar, ou para eu me manifestar no meio dos demais. Eu quero que todos me conheçam por meio de vocês, um povo minúsculo e minoria, né? Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Amém. Então veja, nós conseguimos verificar aqui que Deus trabalha desta forma. Ele usa um povo pequeno, um povo minúsculo, né? Um povo que não é nada, para fazer deles alguma coisa. Deus trabalha dessa forma. E você vê que, por exemplo, já nos dias de Jesus, lá durante o seu ministério, você vai ver que no começo do seu ministério, ele tinha muitos seguidores. Não é isso? Ele tinha muitos seguidores ali, 70, alguns há um registro ali, mas devia também haver outros mais. Mas aos poucos esses números foram diminuindo, você lembra disso? João 6,66, olha o número da besta aqui. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Ou seja, a princípio era um grande número, mas depois foi se reduzindo. Agora veja que esse é justamente o critério que o Mambana disse que Deus sempre usou. Deus sempre esteve em busca não de quantidade, mas sim de qualidade. É Deus mesmo que permitiu ali que aqueles tantos fossem se afastando. É Deus que cria um filtro, como fez lá no dia de Gideão, né? E fez nos dias de Jesus e faz com a noiva de Cristo também, com a igreja de Cristo. Deus mesmo vai fazendo um filtro para separar apenas aqueles que Deus quer realmente instruir, orientar, revelar a sua palavra, e treinar. Vamos agora para alguns sermões de Mombrana. Sermão a ele ouvi, 11 de julho de 62. Nós acrescentamos membros, obtemos igrejas melhores, maior adesão. O que nós precisamos é de qualidade, não de quantidade. Não de um grande número de membros de uma igreja. Não de uma igreja, um tabernáculo grande. Não é isso que Deus busca. Não é isso que Deus quer. Sabemos que o homem busca por essas coisas. Mas Deus não está nessas grandes quantidades. O povo de Deus sempre foi uma minoria. Esse é o padrão de Deus. Eu sinto muito. Eu sei que uma banda, quando falava isso, ofendia. E se nós repetimos essas mesmas coisas, alguns se ofendem, mesmo dentro da mensagem. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. E esse é que é o problema. Por que isso? Porque a qualidade você só vai encontrar numa minoria. Quanto menor for o grupo, mais qualitativo é aos olhos de Deus. Quanto maior, é só quantidade. Continuando aqui. Essa é a caça da noiva hoje. Eliezer, teve um tempo horrível procurando qualidade. E depois deixá-la pronta para ir era a próxima coisa, depois que ele encontrasse, procurando uma esposa assim para Isaac. Então essa é a próxima coisa a fazer. Nós estamos caçando isso agora. O Espírito Santo, o servo de Deus, como Eliezer foi, está caçando por essa qualidade, essa genuinidade. Sim, aquele algo que não voltará atrás na palavra de Deus. Deus quer um grupo pequeno, que ele possa treinar e que ele sabe que vão se firmar na palavra e que não voltarão. Isso estará lá, vivo ou morto, e dizer que é a verdade. Deus disse assim, isso encerra o assunto.
Acabamos de pregar no culto de uma semana aqui em Grass Valley sobre Abraão e sua descendência e assim por diante. Como que essa genuína descendência real de Abraão se aposta dessa palavra? Independentemente do quão ridícula ela soa ou qualquer outra coisa, ele permanece com ela porque ele é a descendência de Abraão. Amém? Graças a Deus, isso é a noiva. Agora veja, em meio a um mundo vendido ao pecado, Deus ainda tem um povo para se chamar de seu. Amém? 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todo mundo. A esmagadora maioria. É só uma minoria que é o povo de Deus. A esmagadora maioria está no maligno. Então, em meio a toda uma multidão pervertida, confusa, equivocada, enganada, Deus sempre reservou uma minoria para se manifestar e estar com ela. E sempre tem sido assim, meus queridos, em todas as eras. Ao longo das eras da igreja foi dessa forma que Deus atuou. Quero ler uma mensagem romana? Deus guarda a sua palavra, de 57. A igreja de Deus sempre esteve em minoria, sempre, até que Jesus venha. Até que Cristo venha para arrebatar sua noiva, o povo que estará aqui será uma minoria. Aí ele vai citar a escritura que lemos. Não temais, ó pequeno rebanho, ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. Veja, Mombrana sempre usava essa escritura para tratar disso. O povo de Deus é uma minoria. Isso mesmo. Estamos em minoria, mas está tudo bem. Enquanto Deus estiver aí, enquanto Deus estiver conosco, a minoria ainda é a maioria para mim. Com certeza. Amém? E eu sei que é para você, pois se Deus está com você, quem será contra você? Amém? Não importa se você é 1, é 2, é 3 aí. Se Deus está com você, nada pode ser contra você. A minoria se torna a maioria. Então veja, ao longo das eras da igreja, o grupo fiel a Deus sempre foi uma minoria, queridos. Quando, por exemplo, os crentes de Éfeso começaram ali a se organizar, logo em seguida eles entraram em apostasia. E quando isso aconteceram, basicamente você poderia dizer que a era de Éfeso ali já acabou. Embora essa era ainda estivesse em vigor. Mas o povo que se organizou ali morreu. Mas apenas uma minoria ali que continuava ainda fiel e guardando ali a mensagem apostólica. Isso foi em todas as eras. Mas uma coisa que nós podemos observar, que sempre quando ocorre então aí um grupo de apóstatas que rejeitam a palavra e que começam a abrir mão dela ou renunciar a alguma coisa aqui e ali, esse grupo apóstata sempre acaba se tornando um grupo maior. Isso em todas as eras. O grupo apóstata sempre é o grupo maior. Enquanto que aqueles que permanecem fiéis sempre foram uma minoria. Mensagem Rainha de Sabá, de 60. Mas ao longo dos tempos houve um pequeno remanescente que se apegava à verdade de Deus. Apenas um pequeno grupo. A igreja de Deus sempre esteve em minoria. Quantos sabem disso? Isso é verdade. Sempre em minoria. Quando Jesus veio, havia só cerca de uma dúzia, Simeão, João Batista, José e Maria. Apenas alguns assim estavam mantendo a verdade. Então, mas veja, queridos. Então o que faz a diferença não é a quantidade. Nós já vimos, né? É a qualidade. Agora, essa qualidade não é do grupo em si. Como eu disse agora há pouco, né? Não eram os 300 que tinham alguma qualidade exatamente. É porque Deus estava ali. É isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a qualidade de um grupo que é reduzido, que é pequeno, mas essa qualidade não é do grupo em si, mas é por causa da palavra que está com aquele grupo. A doutrina, o ensinamento, a mensagem, a unção, a glória que está ali. Deus guarda a sua palavra outra vez? Então Micaías sabia que Elias, o profeta de Deus, um profeta verdadeiro e genuíno, havia profetizado o mal contra Acabe. Então, como poderia haver algo mais a não ser o mal? Então Micaías, esses outros companheiros tinham a minoria, a maioria melhor, Mombrana aqui se corrige, mas Micaías tinha a palavra. Então é isso que fez a diferença, a palavra. Então o grupo menor é que está em qualidade maior. Mas por quê? Não é por causa do grupo em si, é porque por causa da palavra. Como disse Jonas, não importa se somos poucos, somos muitos, se Deus estiver conosco, vamos vencer os incircuncisos filisteus. É isto. Né? Se você está com a palavra, se Deus está com você, se você tem o Espírito Santo, não importa que você seja minoria, você se torna a maioria.
Então, o que faz a diferença na minoria é que eles possuem a palavra revelada desse dia, e é porque eles são um povo realmente nascido do Espírito de Deus. Outra mensagem que eu quero ler aqui, perguntas e respostas número 1 de 54. Essa é a razão de sermos apenas uma minoria. Quero dizer, o lado pequeno das pessoas desta manhã, no reino cristão, as pessoas nascidas no Espírito Santo. É um povo reduzido realmente. É um povo pequeno realmente. É uma minoria que realmente experimenta um novo nascimento. Porque elas estão na parte pequena, isso mesmo. Né? Então realmente é só essa minoria que recebe esse Espírito, ou o selo do Espírito Santo. Outra mensagem aqui, para que foi dado o Espírito Santo? O propósito de enviar o Espírito Santo era para que Deus continuasse, através de um monte de pessoas, manifestar Deus continuamente ao mundo. Exatamente. Não por um credo, não por uma denominação, mas pelo poder de sua ressurreição, tornando sua palavra real, aceitando sua promessa e ficando do lado da minoria e crendo em Deus. Amém. Então veja, Deus tem uma minoria em algum lugar dando testemunho dessa palavra, dessa unção do Espírito Santo. Nessa mesma mensagem, mais adiante, uma banda vai dizer isto. Enquanto Deus tiver um povo, Deus tem uma igreja. Deus tem o Espírito Santo marchando com ela. Foi para isso que Deus deu o Espírito Santo. Intelectuais se levantarão, sempre tem. Mas Deus tem uma minoria em algum lugar. Deus tem uma pequena igreja que seguirá em frente com o batismo do Espírito Santo para reivindicar a luz. E serão eles que, através do seu testemunho, julgarão o mundo. Deus vai julgar o mundo por essa minoria. Amém? Então veja, desde que esse grupo seja guiado pelo Espírito Santo, ainda que ele seja uma minoria, eles serão a maioria. Eles sempre estarão em vantagem diante daqueles que negam a Cristo, que negam a palavra. Mesmo que seja aí um único crente, se for só um, né? Se ele está com Deus, se Deus está com ele, ele se torna a maioria. Bombana diz que foi o que aconteceu com Moisés quando ele foi para o Egito. Mensagem guiados pelo Espírito de Deus, de 56. Desceu até lá com esta esposa e uma mula e 2 bebês, com uma vara na mão, uma vara velha e morta na mão, mancando junto com os bigodes caídos assim, talvez de cabeça careca, e os bigodes caídos, juntos com as costas dobradas, quase 100 anos, 80 anos de idade, seguindo o seu caminho para o Egito para dominar aquela grande nação. Isso mostra que não importa o quanto você esteja em minoria, desde que seja guiado pelo Espírito Santo, um é a maioria. Se é um só, guiado pelo Espírito, esse um é maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso, queridos? Outra mensagem, escritura na parede. Eu preferiria ser um humilde servo do Senhor do que ter todas as organizações que existem no mundo. Sim, ou ir a uma igreja maior ou pertencer a uma maioria. Eu prefiro ser um servo de Deus e prefiro ser parte da esmagadora minoria do que fazer parte de uma grande igreja, um grande tabernáculo. De qualquer forma, eu preferiria ser a minoria e estar com Deus. Sim, em qualquer momento. Então veja, este é o padrão de Deus, queridos. E Deus fez questão de mostrar isso em todas as eras, como eu disse, né? E até agora nessa última era em que estamos. Principalmente nesse ministério simples e humilde que Deus usou através do nosso profeta, irmão William Marion Branham. Todas as igrejas, as denominações, na sua esmagadora maioria, tratam ele como um falso profeta. É verdade que muitos até respeitam ele. Olha, o William Branham foi um grande homem de Deus, foi poderoso na cura divina, Deus usou realmente ele de uma forma muito especial, mas é uma pena que ele depois foi para o caminho errado, porque ensinou errado, disse que a doutrina da trindade não é bíblica, pregou semente da serpente e outras coisas, predestinação. Oh, que pena, mas foi um grande homem, Deus usou poderosamente. Que coisa confusa. Por que Deus vai usar poderosamente um homem para depois pregar mentiras pervertidas? William Branham não foi isto. A esmagadora maioria não entendeu isto. Então, é apenas realmente aqueles que se firmaram nesta mensagem, que entenderam que ele foi um enviado de Deus, e que aceitaram como um profeta de Deus essa hora, e que examina a sua mensagem, e mais, que recebe de Deus a revelação, é que entendem que este humilde servo realmente estava com a palavra no seu tempo. E aqueles que conservam esta mensagem que ele restaurou, que é a mesma doutrina apostólica, né, aqueles vão se tornar também uma minoria, porque vão ser poucos que vão querer ceder a palavra de Deus e ficar somente com o que ela diz.
Então, na própria vida, no próprio ministério de Irmão Branham, Deus deu um exemplo para que todos vissem que, embora ele fosse ali a minoria, Deus estava com ele. E ele, por ser a minoria, tinha qualidade. E estava à frente e superior diante da esmagadora maioria. Né? Vamos nos lembrar, por exemplo, o que aconteceu lá na Índia, quando o Irmão Branham fez aquela campanha lá em 54. O Irmão Branham foi para a Índia, em busca do cumprimento de uma visão que o Senhor lhe deu. E, numa certa manhã, eu creio que foi, vários líderes religiosos daquele país o convidaram para que ele conhecesse os seus templos, e ele foi, aceitou o convite deles, esteve lá, conheceu os templos dos jainistas, dos muçulmanos, ele visitou todos eles, participou ali de algumas reuniões, alguns ali ministraram a palavra para ele, explicaram para ele as suas crenças, no que eles criam, como é que eles se comportavam, como eles se vestiam, o zelo que eles tinham. E havia ali algumas autoridades que se gabavam da sua apoteose, dos seus templos portentosos. E houve um líder que chegou a dizer, olha, nós aqui somos a esmagadora maioria, vocês cristãos aqui, há alguns cristãos aqui na Índia, mas são muito poucos, né? Nós formamos a esmagadora maioria, nós somos realmente o povo de Deus abençoado, nós temos usufruído muitas bênçãos dos nossos deuses. Então vários líderes, na verdade, disseram, nós aqui somos em número maior, vocês cristãos aqui, vocês são um grupo muito pequeno. Eles fizeram questão de dizer isso, se gabavam disso. Ok. Quando eles se despediram do Irmão Branham fez um convite para eles, para retribuir, já que eles convidaram o Irmão Branham para ir às suas... E tudo isso foi estratégico, eu penso que foi isso. Assim como eles convidaram o Irmão Branham para conhecer os seus templos, participar das suas reuniões, ele participou, ouviu eles pregar e tudo. Ele disse, olha, será que vocês poderiam retribuir também participando das nossas reuniões? Nós temos uma reunião de cura divina hoje. Será que vocês poderiam participar dela? E eles respeitosamente foram. Todos aqueles líderes foram numa reunião daquela tarde mesmo, de cura divina. Né? E olha só como Deus foi maravilhoso. No meio da audiência tinha um homem cego. Ele adorava o sol e ficou cego por ter adorado o sol. E Deus deu uma visão para o seu profeta. Assim como Deus dava por seu filho uma visão quando ele estava prestes para fazer algo. Você sabe, né? Nós só conhecemos o ministério de Jesus por causa do ministério do William Branham. Por causa do que Deus fez através do William Branham, nós entendemos como que Deus atuou no seu filho Jesus Cristo. O filho não fazia nada sem que primeiro o pai lhe mostrasse algo em visão. Foi isso que Deus fazia com o William Branham. E havia um homem cego ali, e todos conheciam aquele homem. Mas Deus lhe mostrou uma visão e aquele homem estava enxergando. Só que o Irmão Branham não tinha certeza se aquela visão era de algo que ia ser cumprido dali 1 ano, 2 anos, dali mesmo. Ele não sabia quanto. A visão só mostrou para ele o cego enxergando. E ele se apossou e com fé, ele reivindicou como aquela cura como sendo ali mesmo, para aquela hora, para aquele momento. Porque ele sabia que a visão não podia falhar. Então ele resolveu dizer que Deus estava ali para manifestar a cura sobre aquele homem. Ele disse diante de todas aquelas autoridades religiosas e toda aquela grande audiência de islâmicos, de jainistas e tudo mais, que Deus iria curar aquele cego. Mas o que foi que o Irmão Branham fez? Ele tirou proveito e lançou um desafio para aqueles religiosos. Porque eles disseram que estavam em grande maioria, sim. Porque eles estavam em grande maioria, a fé deles era melhor, a religião deles era melhor. E então os cristãos, o que os cristãos são? São uma minoria, o que eles são? Que poder eles têm? Não tem nada. Então o Irmão Branham disse, agora vamos fazer o seguinte, antes de nós orarmos a ele, eu quero que vocês façam oração. Quero que vocês agora invocam todos os seus deuses, vocês dizem que são a esmagadora maioria aqui da Índia, certo? Irmão Branham tirou proveito disso, ele não pode desperdiçar isso. Ele disse, eu quero que vocês agora invoquem os seus deuses, todos eles, e peçam para que eles curem este cego agora. Se vocês são a esmagadora maioria, que vocês dizem que tem grande poder, algum valor, alguma qualidade, então vamos ver isso agora. Ore agora para os seus deuses. E diz que houve um silêncio naquela multidão. Você podia ver um grilo cantando, você podia ver uma barata caminhando em algum lugar, dá para ouvir, não é isso? O povo ficou inoperante sem poder fazer nada. E o Irmão Branham disse, mas por que vocês não estão fazendo nada? Eu ouvi vocês dizendo, vocês líderes que estão aqui, vocês me disseram hoje de manhã, porque vocês muçulmanos são um número maior, então vocês estão em maior vantagem, porque vocês são um grupo melhor. Porque vocês são maiores, vocês são melhores. Onde é que está o melhor de vocês agora? Vocês estão com medo agora? Eu sou uma minoria, como vocês disseram, eu sou só um cristão aqui, né? Mas eu estou aqui representando Cristo. Eu sou uma minoria, é verdade, como vocês fizeram questão de dizer que nós somos.
mas nós temos Cristo, nós temos Deus conosco. E como eles não puderam fazer nada, então o servo de Deus, o profeta de Deus, orou para aquele cego. E realmente a cura não foi para dali 1 ano, daqui 2 anos. Naquele exato momento, quando ele terminou de orar, o cego enxergou diante de todos. E milhares de muçulmanos entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. A minoria mostrou ser a grande maioria. Você vê a diferença, meus queridos? Essa é a diferença. Não importa se você está no número reduzido. Se Deus está com você, se a palavra está com você, você se torna a maioria. Foi isso que o Umbanda ensinou, porque ele teve o seu próprio exemplo do seu próprio ministério. Seu próprio ministério mostrou que isso era verdade. E isso é a história da Bíblia, e essa história da Bíblia sempre tem se repetido. O número daqueles que rejeitam a palavra de Deus sempre foi um número maior, daqueles que permanecem com essa palavra, daqueles que permanecem com Deus. Este é um padrão, queridos. Foi assim nos dias de Jesus e tem sido assim até mesmo nos dias de hoje. Quero ler aqui a mensagem que o irmão Rubens me sugeriu esses dias, qual é a atração sobre a montanha, onde o irmão Brana vai tratar sobre isso, a partir do parágrafo 42. E quando eles viram todas aquelas coisas que foram preditas sobre ele, bem no final, eles sabiam que o fim estava próximo. Eles queriam estar lá. Então, eles observavam. Parte da multidão estava a favor dele, na minoria. Alguns estavam contra ele, a maioria deles, 90% estava contra ele. Então aqui o Umbanda está dizendo que 10% ficaram com Cristo, do lado de Cristo. 90%, a esmagadora maioria, estava contra ele, contra a palavra. Mas havia uns 10% ali, que é a minoria, que estava com Cristo, estava crendo nele. Amém. E isso é mais ou menos como é hoje nas multidões religiosas. Olha, presta atenção no que o Umbanda vai dizer agora, porque ele vai trazer isso aqui para cá, para os dias de hoje. Só que veja, ele usou o termo que é mais ou menos. Ou seja, a margem não é exatamente aquela do tempo de Jesus. A margem é um pouquinho pior ainda. Porque ele vai dizer aqui, isso é mais ou menos como é nas multidões religiosas, quando realmente se trata da palavra de Cristo. Há cerca de 1% que creria nela. Nos dias de Jesus, 10% criam. Mas e agora? Agora é só 1%. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, essa minoria vai se diminuindo cada vez mais. Se nos dias de Cristo havia uns 10%, hoje é só 1%, e olhe lá. E olhe lá, queridos. É somente 1% realmente que fica com a palavra. A outra parte não daria atenção a ela. Não importa o que fosse feito. Não importa que você tenta fazer um vídeo do YouTube para tentar provar a semente da serpente, isso, aquilo. Não importa o que você faça. A esmagadora maioria não vai aceitar, não vai crer. Eles fariam algum tipo de piada ou criticariam-na. É quase a mesma coisa. O tempo, as coisas não se modificam muito. A história simplesmente vai se repetindo. Era uma minoria que cria na palavra revelada nos dias de Jesus, e é o que ocorre exatamente nos dias de hoje. Amém? Umbanda vai dizer mais aqui, eu quero continuar lendo. Bem, nós verificamos que aquilo trouxe uma tensão nervosa. Tinha que trazer, devia fazê-lo. Eles estavam esperando, eles estavam querendo saber o que ele faria quando ele chegasse lá. Eles queriam estar lá para conseguirem qualquer coisa que ele fizesse. Eles desejavam isso, eles queriam vê-lo, eles criam nele. Outros ouviram que ele vinha e foram lá para caçoar dele. Então, depois de todo o pressentimento nervoso, um dia muito incomum, numa hora muito incomum, as igrejas adormecidas, o nervo das pessoas estava à flor da pele, havia tanta gente ali, e quando sucedeu, de cima do Monte das Oliveiras vinha um burrinho branco descendo da colina, com um grupo de pessoas fanaticamente gritando, tirando folhas das palmeiras, jogando as suas vestes no caminho, gritando: Hosana ao filho de Davi, que vem no nome do Senhor. Essa pequena mula, seu cavaleiro, não era outro senão o Messias ungido de Deus para a hora. Deus, então, o que estava ele fazendo? Qual é a atração lá em cima do monte? É Deus fazendo história. Deus cumprindo profecia. E isso sempre causa uma atração. Isso faz levantar todos os críticos, abutres, como na mensagem esta manhã. De manhã o irmão Brana pregou os ungidos dos últimos dias. Ele mencionou esses abutres. E as águias também, estão vendo? Eles se ajuntam para descobrir o que está acontecendo. Alguns vêm por curiosidade, alguns vêm para encontrar falhas, para desafiar, Outros vêm para criticar. Ali estão todas as classes reunidas, como dissemos esta manhã. Crentes, crentes manufaturados, incrédulos. Então veja, queridos, se nós for seguir essa porcentagem aqui que o irmão Brana usou, é muito provável que dentro dessa mensagem
Então, 99% dos ministros são unicistas em sua doutrina. Eu sempre tenho dito que mais de 90% são. Mas quanto desses mais? Vamos usar essa margem que o irmão Bruno usou, 90%. Apenas 1% é que está pregando realmente a doutrina e está em defesa, está posicionado na defesa da doutrina apostólica restaurada. Portanto, meus queridos, não esperem que esse número aumente. Não espere que mais ministros nessa doutrina apareçam pregando essa doutrina. Porque esse sempre foi o padrão de Deus. Deus sempre usou este número pequeno e reduzido. Mas acredite, Deus não precisa de muitos. Deus pode fazer muito com pouco. Não espere que esse grupo aumente, não espere que mais pessoas, mais ministros apareçam, que tabernáculos grandes sejam construídos para pregar essa doutrina. Se há algum tabernáculo grande pregando a doutrina, duvide disso, alguma coisa está errada. Porque hoje a grande maioria dos ministros estão em rebelião contra essa doutrina, contra essa palavra. Mas Deus sempre se mostrou em favor daquela minoria que se posicionou por ela. Amém, meus irmãos? Uma libertação total, 59. Se você crê que sou seu servo, este é o programa de Deus. Isso nunca será a maioria. Os servos de Deus nunca são a maioria. Sempre será uma minoria. Sempre foi e sempre será. Por que o povo da mensagem agora quer mudar isso? Por que eles querem mudar essa mensagem? Eu não vou mudar isso aqui. Eu não vou batalhar contra o irmão Bruno aqui. Mas lembre-se, está escrito, não temais ao pequeno rebanho, a escritura de Lucas, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém. Outra mensagem, Deus guarda a sua palavra, número 2. Deus nem sempre é a maioria, ele às vezes é a minoria, mas sempre tem razão, Deus está certo. Ontem à noite, no culto da noite passada, preguei sobre Coré, que se levantou e ele estava sobre todo Israel, pronto para apedrejar Moisés, Caleb, Josué, e ele certamente era a minoria, mas Deus estava com eles. E a Bíblia diz que nos últimos dias isso se repetirá novamente. Haverá apenas uma minoria, mas é com essa minoria que Deus estará. Ai deles, eles correm no erro de Caim, perecem na confusão de Coré, nos banquetes de amor, agitados por todo vento de doutrina. De quem que ele está falando? Da igreja dos últimos dias. A grande maioria. É essa igreja agitada com cada coisinha que aparece. Então veja, meus irmãos, embora essa grande maioria diga que crê, ela possui na verdade uma enorme dificuldade para confiar e aceitar toda a palavra de Deus. Seu sistema no qual eles se organizaram não lhes permite aceitar toda a palavra. Quero ler outra mensagem. Esteja certo de Deus. Sabe, o povo de Deus sempre esteve em minoria, nem sempre na maioria. E eu estou falando do escolhido, do eleito, o povo eleito de Deus. E sempre é uma coisa estranha para mim, como que as pessoas que aceitaram a Cristo têm medo de confiar nele, têm medo de confiar nos seus profetas que Deus envia, com medo de que possa haver algo de que não tenho certeza. Essa doutrina estranha, a esmagadora maioria não prega isto, então tem que estar errado. Por que essa pessoa, esse povo que diz que crê, não consegue pôr confiança? Então veja, como nós dissemos aqui, Deus tem reservado uma minoria e tem treinado esta minoria. Existem 2 tipos de treinamento na igreja. Eu já ministrei isso em uma outra mensagem. Há o treinamento que é de Deus e há o treinamento que é dos homens. Então tem pessoas, a esmagadora maioria é treinada por homens. Tem o seu seminário de teologia, tem a sua formação acadêmica, teológica, onde ali ensina os seus credos, seus dogmas, seus estatutos de igreja. É a formação, é o treinamento humano. Essa é a esmagadora maioria. Mas só uma minoria que é realmente treinado por Deus, não por homem. E essa é a verdadeira igreja. É aquela onde não tem um título na parede do escritório para mostrar. Eu não tenho nenhum título aqui de doutor isso, doutor daquilo. Eu não tenho o treinamento do homem. Meu treinamento é o da mensagem, é o de Deus, é o da Bíblia. Isso basta, porque basta para Deus. Amém, meus queridos? Mas Deus sempre tem usado uma minoria e tem treinado essa minoria. Mensagem que fostes ver, de 59, Deus está treinando o seu povo. Deus está treinando a sua igreja. Se somente estivermos dispostos a deixar Deus cumprir a sua vontade e fazer aquilo que é certo. Se somente estivermos dispostos a nos submetermos a Ele, isso é o que devemos fazer. Deus toma as coisas simples. Às vezes você pode pensar que está numa minoria aqui. A minoria, Deus geralmente está na minoria, que Deus está treinando. Mas, irmão, quando ele se prepara para se mover, ele estremece a maioria com a minoria. Oh, como a minoria deixa a maioria inquieta.
A maioria, a esmagadora maioria se inquieta com a voz, com o suor da trombeta, com o sonido que Deus entoa pela minoria. Incrível como a minoria deixa toda a esmagadora maioria toda inquieta e perturbada. É o que uma banda diz aqui. Deus se prepara para se mover e ele estremece a maioria com a minoria. Eu gostei disso aqui, viu? Por quê? Porque ele é Deus. Ele toma as coisas simples. Onde ele conseguiu material com que fazer o mundo? Ele falou e disse, haja e ouve. Ele pegou um pregador sem instrução, criado no deserto, com gafanhotos e mel, sem roupas em volta dele, mas com um pedaço de pele de ovelha, e abalou as regiões. E o nome dele é imortal hoje. Que fostes ver? Jesus perguntou, que fostes ver lá? Uma grande autoridade? Uma grande escola? Não, um homem simples, humilde, treinado por Deus. E João Batista era da linhagem dos levitas, eu acho. Eu acho que ele era para ser um sacerdote. Ele renunciou ao treinamento do sacerdote do seu tempo para ser treinado por Deus. Essa é a diferença. Então veja, quando Israel foi cercado lá por Jericó, houve uma família que escapou de lá ilesa, não foi? Raabe, a sua família escapou. Uma minoria. A esmagadora maioria daquela cidade morreu. Sofreu juízo. Foi conquistado. É apenas um pequeno tipo, porque antes que venha a grande tribulação, antes que o juízo venha aí, é apenas uma minoria que vai ser salva, que vai ser resgatada. E Deus está treinando esse povo, essa minoria, justamente para isso. Para ser poupado diante da grande tribulação que está por vir. Essas coisas que estamos vendo aí, como alguns irmãos dizem, isso é piquenique. Esse vírus aí que fala, isso é piquenique, comparado com o que está vindo aí. Mas quando vier, a igreja que Deus está treinando, quando chegar o momento, ele vai remover esse povo daqui. Esse povo tem que ser poupado. Mas é um povo minoritário. Mensagem quem é esse? E sabemos, Senhor, que a tua igreja não está na maioria nesta manhã. Os verdadeiros crentes são a minoria. Oh, que coisa. Repita isso aí no teu lar, onde você está ouvindo isso comigo. Diga isso. Os verdadeiros crentes são a minoria. É isso, queridos. Eu creio nisso. Mas algum dia, Senhor, tu levarás essa minoria para si mesmo. Essa é a hora que ansiamos. Esse é o dia em que estamos esperando amanhecer, quando o veremos que foi ferido pelas nossas transgressões e foi ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Como te agradecemos por isso. Amém, graças a Deus. Então veja, hoje a noiva do tempo do fim está em minoria. Mas no dia da ressurreição, Mormona disse que os santos de todas as eras vão se reunir. Todos aqueles que se firmaram na rocha da revelação vão se reunir e vão se juntar com aquela noiva que estiver aqui no tempo do fim, que estiver ainda viva, vai ser transformada. E então, quando todos se reunirem, aí então, o que era uma minoria vai se tornar na maioria. Desde o princípio não foi assim. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Ele disse, bendito és tu, Simão, porque carne e sangue não te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Sobre esta pedra, o que é essa pedra? A revelação espiritual revelada da palavra de Deus. Sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja. E os portões do inferno não podem prevalecer contra ela, nem contra a igreja, nem contra a revelação. Através dos tempos tivemos credos, denominações e demais coisas, mas a igreja do Deus vivo se move da mesma maneira. Está em minoria. Eu sei disso. Somos um povo muito pequeno. É verdade. Lá na Índia nos acusaram. Vocês são um povo insignificante. Tudo bem. Nós somos a minoria. Mas algum dia será a maioria. Glória a Deus. Quando os remidos de todas as eras se levantarem com ela para encontrar Jesus. É a igreja do Deus vivo. Amém, meus queridos? Amém. Então veja, sempre quando Deus então envia um mensageiro, é para treinar esse povo, essa minoria. Deus envia um mensageiro para que com uma palavra, e é a sua mesma palavra, só que sempre tem que ser restaurada, porque ao longo das eras ela se perde. Sim? Mas sempre quando Deus envia um mensageiro para a sua igreja, a esmagadora maioria que se diz quer, acaba rejeitando a mensagem e o seu mensageiro. Apenas uma minoria é que sempre tem aceitado a palavra para o seu dia. E para essa minoria para essa minoria que Deus tem provado a sua palavra. E é para essa minoria que Deus tem vindicado estar com ela. Porque como já vimos aqui, como disse o Mambrana, não é exatamente a minoria, é que Deus, se Deus está com a minoria, e Deus sempre tem provado estar com a minoria. Deus sempre tem provado estar com esse povo.
mostrando essa palavra, dando a revelação dessa palavra, abrindo de fato a palavra, reivindicando essa palavra. Então, aqueles que rejeitam essa palavra, eles sempre buscam por alguma prova. Eles sempre buscam a minoria para tentar que a minoria lhe prove alguma coisa. Só que a minoria nunca vai conseguir provar nada para a maioria aí. A maioria incrédula sempre quer te chamar para um debate, ou quer discutir, ou quer criticar, ou quer te pedir provas, né? Ah, você crê nesse negócio, semente de serpente, me prove, me prove. A maioria sempre está querendo isso aqui. Só que a minoria sabe que não tem que provar nada. Sabe que a palavra é somente dada por revelação. Nós não provamos nada, nós não revelamos nada, somente Deus pode dar a revelação. E Ele dá àqueles a quem Ele quer. Amém, igreja? Mamãe disse isso na mensagem provando sua palavra. Agora, também existe um antigo provérbio que diz, se provar, eu creio. Mas isto nem sempre funciona, porque Deus tem, em toda era, cumprido e provado a obra que Ele determinou para aquela era, e falou dela em sua palavra. E toda vez que a palavra de Deus foi provada na era, a maioria a rejeitava. Então, se é apenas uma minoria que aceita essa palavra, enquanto a grande maioria rejeita, o que significa isso? Isso quer dizer que você jamais vai encontrar a verdade nos grandes grupos. Não será nos grandes grupos que você vai encontrar a palavra. A palavra somente vai ser recebida naquela minoria. Não é isso? Por isso, se provar eu creio, não é assim. Você somente pode ter fé à medida que Deus lhe dá fé. Fé é um dom de Deus, então você não tem como provar. É Deus quem prova revelando para você, individualmente, pessoalmente. Seja religioso quanto for, no entanto, você deve ter fé, e a sua fé pode apenas descansar sobre a palavra provada de Deus, se você for cristão. Amém. Então veja, Deus ele tem aí separado então um povo, que é uma minoria, e tem treinado essa minoria, e uma Umbanda disse que Deus tem treinado esse povo para criar um sistema. Sim, Deus tem um sistema. Uma Umbanda chamou isso de um novo sistema, nada comparado a esse sistema daí, cujo treinamento é de homens, porque o sistema é de homens. Mas Deus tem um sistema que Ele é o treinador, Ele é o criador, Ele é o forjador. Então tem um povo que Deus está separando, e o Umbanda disse que é um novo sistema que Deus está formando ali. Que na verdade não é exatamente novo, porque na verdade é aquela mesma mensagem lá dos pais apostólicos que agora foi restaurado. Mas é tudo novo por causa do que é pregado hoje, que é totalmente contrário a esta fé original. Então Deus tem preparado uma noiva, que é um grupo pequeno, uma minoria, para o arrebatamento. Porém, esse sistema de Deus, ele é muito diferente dos sistemas dos homens, que vai crescendo em número, enquanto que o sistema de Deus vai diminuindo cada vez mais em número. Desde Cristo ele está criando esse sistema. E você vê a porcentagem, como a Umbanda disse, lá uns 10% criam, e hoje, só 1%. Mas é o sistema de Deus. Mas vai decrescendo cada vez mais, à medida que os anos vão passando. É como a pirâmide, não é isso? À medida que ela vai subindo, não vai encurtando, não vai funilando. Esse é o tipo do povo do fim. É uma minoria. Mensagem em contagem regressiva. Deus tem um novo sistema. Não é o sistema antigo, ou seja, o denominacional. É um novo sistema. Ele está trazendo a sua igreja para cima. Eles estão ficando menores em minoria o tempo todo. Ou seja, à medida que o tempo passa, o número de crentes na terra vai diminuindo cada vez mais. Essa que é a verdade. Eles ficaram nos dias de Noé, eles ficaram nos dias de Ló, eles sempre ficam, até ficarem bem pequenos. Mas ainda assim, esse pequeno grão de Deus ainda está avançando, ficando mais poderoso e poderoso o tempo todo. E quanto menor, mais poderoso fica. Sabia disso, queridos? Quanto menor, mais poderoso fica. Hã? Você crê nisso? A verdadeira igreja do Deus vivo está quilômetros à frente hoje do que estava. Está mais poderosa do que tempos atrás. O povo que Deus está treinando. Nós vemos isso, nós sabemos disso, e isso é a verdade. Mas eu não me refiro à organização. Sim, é um outro sistema que Deus vem, como disse aí, há anos, há eras, né, formando. Então veja, por isso que esse novo sistema aí que Deus está formando é que tornou essa palavra igreja digna do seu nome, porque a palavra igreja, você sabe, quer dizer chamados para fora. E é que Deus está fazendo. Dessa esmagadora maioria, Deus está chamando para fora uma minoria que está sendo treinada para confessar a sua palavra e para ser levada no arrebatamento. Ou seja, ela está sendo chamada com a palavra original
e sendo separado daquele sistema de misturadores, porque o irmão Branham diz que o homem busca por misturadores, mas Deus busca por separadores, né? E Deus está formando aí um grupo pequeno, que aliás sempre foi o pequeno rebanho do Senhor. Outra mensagem que eu quero ler aqui, Jesus Cristo mesmo ontem: eu creio que a igreja está tão amadurecida agora, até que ela esteja de volta à sua forma original. Por que ela está tão amadurecida? Porque ela está tendo a mesmíssima compreensão da doutrina apostólica dos pais da igreja primitiva. Por isso que ela está amadurecendo. Porque agora a igreja está tendo real entendimento do que eles pregaram no passado. E estamos voltando à forma original. É uma igreja amadurecida como era então, pois volta ao original novamente. Mas eu vou voltar a repetir, é uma esmagadora minoria. Amém? A noiva sempre foi uma minoria em cada era. A noiva sempre foi formada aí por eleitos de Deus, que Deus tem apanhado aí em cada era, e nessa última era, Deus tem aí tirado eleitos dessa última era, que é a era pentecostal, né? Dentre os pentecostais, Deus está separando aí os seus eleitos. E em cada era Deus tem feito isso e sempre tem sido uma minoria, e é assim que a noiva de Cristo tem se formado ao longo das eras da igreja, sempre foi uma minoria. Nomes blasfemos? Muitos dos nossos irmãos, até no meio do nosso evangelho completo, eles não creem que os batistas, metodistas e os luteranos, esses têm chance. Agora, eles podem estar certos, mas não concordo com isso. Creio que a era aqui, da era luterana, e esta era aqui que foi chamada, creio eu, Sardes, então era Filadélfia, os metodistas, era Pentecostal da Laodiceia, creio que essas são eras. E Deus, em cada uma dessas eras, pegou um povo eleito, uma minoria. E nisso, como Hebreus 11 diz, que esses sem nós não são aperfeiçoados, estão vendo? Mas agora a igreja veio disto, vindo em minoria o tempo todo, até entrar nessa era pentecostal. Então assim tem sido, como foi nas últimas eras, tem sido agora. E você sabe que nessa última era agora que estamos, que era Laodiceia, ela acabou a partir do momento que ela se organizou. A mensagem pentecostal acabou. Laodiceia morreu no que tange a sua mensagem. A era pentecostal acabou. Embora a era gentílica ainda está em vigor. Tudo bem, meus queridos? Mas por que ainda está em vigor? Porque ainda há alguns eleitos dessa era que tem que ser tirados, para formar essa minoria que Deus está separando. Mas a mensagem pentecostal, como eu disse, dessa era já está morta. Mas desse pequeno grupo, Deus tem extraído uma minoria que vai se posicionar por toda a palavra de Deus. Mensagem de escritura na parede? Isso é o que aconteceu com as igrejas. Nós ficamos inchados, somos grandes denominações. Isso é o que aconteceu com os presbiterianos, metodistas, batistas, pentecostais, assembleanos e todos os demais. Você está inchado. Você é alguma coisa grande. Oh, nós somos da Universal, nós somos isso, nós somos aquilo. Né? É exatamente nessa hora que Deus deixa você quando você faz isso. Oh, nós somos uma grande maioria. Olha quantas construções temos feito. Você se torna uma organização poderosa. Mas eu preferia ser um humilde servo do Senhor do que todas as organizações que existem no mundo. Ou ir para a maior igreja, ou pertencer à maioria. Eu prefiro estar na minoria de qualquer forma e estar certo com Deus. Sim, em qualquer momento. Então veja, vai haver um momento em que, como vimos aqui, Deus vai levar esta minoria que Ele está treinando. A pedra de coroa vai ser formada. E quando isso acontecer, o que Deus vai fazer? Ele vai virar as costas para os gentios e vai se voltar novamente para os judeus. E dos judeus, Deus vai extrair também uma minoria de 144 mil selados, que vão se posicionar pela palavra. Os demais serão endurecidos. É o mesmo padrão, não muda. Mensagem de Cristo isto, ele sabe exatamente o que ele está preparando para fazer. Ele vai levantar um povo, tão certo como eu estou de pé nesse púlpito. Ele levantará as pessoas por amor do seu nome, da geração dos gentios. Enquanto essa era de Laodiceia não acaba assim, ele vai fazer isso. O tempo dos judeus está bem perto agora, e dos gentios está terminando. Ainda não terminou, mas está para terminar. Quando o último filho eleito de Deus, treinado, né, for resgatado, então termina a era de Laodiceia. Porque eles simplesmente saíram. Eles estão rejeitando Cristo, eles estão rejeitando seus sinais, eles estão rejeitando tudo que é chamado de piedoso e marco como tipo de telepatia, o poder do demônio. Mas Deus está separando o seu povo nesse tempo do fim. Amém, meus queridos? Então, o que nós temos aprendido aqui com os vários exemplos que a Bíblia nos dá,
é que quando nós nos posicionamos por Deus, Ele se posiciona por nós. E é isso que faz esta minoria ser um grupo de qualidade, embora seja menor em quantidade, porque Deus está com essa minoria. Mensagem de identificação: que se saiba, Senhor, que se nos posicionarmos por aquilo que é certo, o certo se posicionará por nós. Conceda isso, Senhor. Nisso nós cremos, que Tu se tornou como nós para tirar o nosso pecado, para que nos tornássemos como Tu, filhos de Deus, para refletir a palavra de Deus vindicada. Amém. Amém, meus queridos. Eu vou aqui concluir nosso estudo, não quero ler tudo que está aqui, mas somente mencionar aqui alguma coisa que também o Moliveio menciona a respeito disso, né? Fui aos seus sermões ontem para ver alguma coisa que ele falou, ele vai dizer a mesma coisa, irmão Branham. Separei alguma coisa aqui. Aliás, o irmão Moliveio chega a dizer, olha, realmente nós somos um grupo pequeno, né? São poucos que estão pregando essa doutrina, mas o irmão Moliveio diz, isso não é motivo para te deixar triste, isso é motivo para você se alegrar. Olha o que o irmão Moliveio vai dizer aqui, na sua série Futuro Lar, número 4, 8 de maio de 88. Sei que somos uma minoria. Nunca seremos outra coisa senão uma minoria mínima sobre o que pregamos nesse púlpito. São poucos que vão pregar isso aqui. São poucos que vão se posicionar por isto. São poucos que vão ser a minoria neste púlpito e outros irmãos e irmãs na mensagem. Seremos a minoria mínima, mas isso é algo para se alegrar. Amém? Eles vão nos odiar, porque temos que defender isso. Amém. Eu separei várias mensagens, não vou ler todas aqui, só mais uma outra dele aqui, da sua série Cristo, Mistério de Deus Revelado, número 9, 3 de setembro de 86. É por isso que somos um grupo muito minoritário, e seremos cada vez mais uma minoria, e está tudo bem, não há nenhum problema quanto a isso. Agora, a mesma coisa hoje, a luz romperá, haverá os seminaristas que rejeitarão isso, os teólogos, os sabidões, não é isso? Haverá pessoas simples que aceitarão isso. Sim, são simples, são os humildes. Em outras palavras, isso não será popular entre as multidões e nem será entendido pelas multidões religiosas. Não será entendido. E não busque, não se esforce para querer entender. Vamos fazer aqui um hangout, irmão Diógenes, vamos fazer um vídeo, vamos tratar sobre essas coisas que são estranhas aí. Eu tenho meus pontos de vista, mas quero ver a sua opinião. Não perca tempo com isso. Você não tem que provar nada. Não foi isso que a Mambrana disse? Então, amém, queridos? Então essa mensagem eu quero deixar para você. Somos um grupo pequeno, o grupo da noiva de Cristo é um grupo pequeno, é um grupo minoritário, mas nunca se esqueça daquilo que Deus teve que dizer lá, ou melhor, Eliseu teve que dizer para o seu servo Geazi, né? Ele viu apenas os exércitos lá da Síria, mas não viu que os anjos do Senhor estavam com eles, né? Lá 2 Reis 6,16, ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Somos uma minoria, estamos aqui em desvantagem, frente a essa toda oposição. Mas há uma coisa que nós temos que eles não têm, qualidade. Nós não temos a quantidade deles, mas nós temos qualidade. E o que faz nós termos alguma qualidade? É porque Deus está conosco, seus anjos estão conosco. Então será assim, foi assim todas as eras e será assim até o tempo do fim. Somos um povo pequeno. Moliveiro diz, alegre-se, porque estamos posicionados, e são poucos que vão se posicionar. Mas aqueles que se posicionam, aquela minoria, Deus tem exaltado, Deus tem cuidado, Deus não tem deixado que nada lhes falte. Deus tem sido o advogado do seu povo. Amém, Igreja de Jesus. Amém, meus irmãos. Precioso Deus e querido Pai, te agradecemos por tudo isso que aqui vimos, lemos e meditamos. E vimos que, pelas tuas escrituras, Senhor, este é o teu padrão. Tu tens sempre lidado e tratado com uma minoria. Sempre foi desde o início das eras da igreja até agora. E aqui, Senhor, nós estamos ansiosos de que, ao contemplar todas essas coisas, que tu possas nos incluir nesse grupo minoritário, Senhor. Porque o teu profeta mesmo disse, se na tua cidade há alguém que creia, e que se houver só um, que seja você. Se houver só um que seja noiva, que seja você. Então, Senhor, ajude o teu povo, que apesar das grandes oposições da maioria, que eles não se sintam receosos, mas que eles entendam e creiam e aceitam que tu és a favor da minoria que tem se posicionado.
E nós não temos um favor por nós mesmos, mas por Tu estar conosco. Então, Senhor, pedimos as Tuas bênçãos, pedimos a Tua graça, pedimos forças de Ti, pedimos sabedoria, Senhor, para que enquanto estivermos aqui fazendo parte desse grupo pequeno, minúsculo, que Tu possas nos abençoar. Que Tu possas, Senhor, estar conosco, com os nossos lares, abençoando nossas vidas. Que Tu guarde nossas vidas, que Tu guarde nossas famílias, que Tu guarde, Senhor, este povo pequeno que tem se mantido fiel, que tem se esforçado em buscar a Tua palavra. Nós não estaremos buscando provar alguma coisa por nós mesmos. Deixamos, Senhor, para que Tu mesmo prove. Teu profeta não precisou fazer nada naquele dia diante dos grandes religiosos que disseram que era esmagadora a maioria. Tu simplesmente fez a obra e Tu provou estar do lado da minoria. E nós cremos que o Deus do William Branham está aqui agora para fazer a mesma coisa. Nós confiamos porque essa é a Tua palavra. Nós confiamos e descansamos nisso. Pedimos isso, Senhor, e Te agradecemos. No nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.